a gente vai aceitando. Então, boa noite a todos. Hoje é dia 22 de outubro e nós vamos iniciar, então, a aula de Práticas Contábeis 3. Hoje, o que eu vou estar explicando para vocês? Eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a questão do e-social. E, na verdade, eu não vou falar muita coisa, né? Eu vou só fazer uma pincelada rápida, né? O e-social, ele está englobando uma série de informações, de obrigações acessórias, né? Que antes da implantação aí do SPED, né? A gente tinha que estar mandando através de formulários, através de relatórios separados. E a intenção é que tudo seja feito de uma maneira mais centralizada, né? Então, o que nós vamos estar fazendo hoje? Nós vamos preparar o Calima para a gente poder estar alimentando o Calima, né, com algumas informações relacionadas ao e-social. Então, tem que pensar assim, e-social, então, são coisas relacionadas principalmente aos funcionários da empresa, né, os empregados da empresa. Então, nós vamos estar trabalhando um pouquinho a parte de como é que fala? Folha de pagamento. Só que assim, não é a folha de pagamento do jeito que vocês estão pensando ou poderiam estar pensando, né? No sentido de falar, então nós vamos ter que fazer contabilização da folha. Não, não é exatamente isso que nós vamos estar fazendo hoje. Hoje, o que nós vamos estar fazendo? Deixa eu aproveitar já entrar aqui no Calima, né? Vocês estão visualizando bem a tela aí? Sim. Perfeito. Sim. Perfeito. Então, o que eu vou estar trabalhando com vocês hoje? Como o sistema ele é integrado, né, o objetivo maior de um sistema de contabilidade é exatamente essa integração, né? É a parte contábil, a parte tributária, a parte de folha de pagamento, a parte de imobilizado e assim por diante, né? Nós vamos estar trabalhando dentro do módulo de folha de pagamento, que poderia até mudar para módulo de gestão de pessoas ou recursos humanos, né? E tem algumas coisas que nós vamos estar fazendo hoje, preparando o sistema, né? E aí algum aluno poderia até perguntar, mas professor, se nós estamos trabalhando numa empresa que tem a área de recursos humanos ou gestão de pessoas, não seria essa área que deveria estar fazendo essa parte? Eu até diria que sim. Agora, vamos pensar de uma outra forma. E se você está trabalhando numa empresa que está iniciando o trabalho, né, que está começando agora, e logo de início já contrataram, né, o contador ou contrataram alguém para cuidar da contabilidade, e você vai ter que fazer tudo isso e vai ter que fazer a preparação, né, inclusive preparar o sistema para contratação dos funcionários e assim por diante. E mesmo que você vá trabalhar numa empresa que tem uma estrutura maior, uma estrutura mais detalhada, né, mais robusta, é legal estar aprendendo, porque não é especificamente folha de pagamento, mas sim a parte das obrigações acessórias da folha de pagamento. Tá? Então, deixa eu só acertar aqui. Práticas 3. Você está falando daqueles eventos que é do E-Social, do S, daqueles códigos lá dos eventos? Isso, exatamente. Nós vamos preparar o programa para a gente poder gerar, então, as informações para o E-Social. Ok? Eu vou estar entrando aqui, então, olha, eu já atualizei, né, que como eu tenho aula de práticas 1, práticas 3 e tal, então já passei para a empresa de práticas 3. Vocês, se vocês estão trabalhando só com uma empresa, então perfeito, continuem nela, né? E vou estar entrando aqui no módulo de folha de pagamento. Tá aqui, ó. Cliquei no módulo de folha de pagamento. Aí o que acontece? Aqui, em manutenção, a gente vai ver o seguinte, né? A principal manutenção que nós vamos ter que fazer aqui é relacionar ao trabalhador. Perfeito? Então, eu vou estar explicando para vocês o que nós vamos ter que... Quais são as informações que nós vamos ter que estar alimentando o sistema. E vou começar aqui com dados pessoais. Tá? Então,
o sistema não tem nada ainda. Se você consultar aqui, você vai perceber que não tem nada, porque nós não mexemos ainda com essa parte, né? Então eu vou estar começando com uma inclusão. Olha lá. Ele vai, então, perguntar, né? Quem é a pessoa? Então, o que, que vai acontecer? Eu vou estar passando para vocês o esqueminha. Nós vamos estar cadastrando 10 funcionários, certo? Isso tudo vai estar escrito, detalhadinho, bonitinho, para vocês poderem fazer. Nós vamos cadastrar 10 funcionários, divididos em 5 homens, 5 mulheres. Então, uma empresa bem equilibrada, né? Nada de clube do Bolinha, nem clube da Luluzinha. E um dos funcionários, ele vai ser um funcionário deficiente, tá? Porque nós temos a questão das cotas, né? De pessoas com deficiência. Então, nós vamos começar, então, fazendo o cadastro. Eu vou fazer um cadastro como demonstração para vocês. E depois vocês, se quiserem utilizar os dados que eu vou estar colocando, pode ser. Agora, o interessante é que vocês criem os 10 funcionários, tá? Então, assim, escolham nomes, aí fica dentro da criatividade de cada um, e vai ter alguns critérios. Então, assim, primeiro, todos os funcionários terão dependentes. Ou vai ser esposa, ou vai ser filho, ou vai ser alguma coisa assim. Então, todos vão ter dependentes. Ou um ou dois dependentes, aí também fica a critério de vocês. Não exagerem muito também não, mas tá? O que mais que eu poderia estar explicando aqui? Bom, eu vou começar a fazer, vocês já vão entender. Então eu vou começar colocando o nome, né? Eu vou usar um... Pronto. Já coloquei então o nome dele. Esse funcionário aqui eu vou colocar ele como sendo masculino. Ele vai ser... Ele vai ter uma situação marital, ou seja, oficialmente ele não é casado, mas ele vive maritalmente com a esposa dele. Ele vai ser indígena e ele vai ter uma deficiência. Eu vou colocar aqui que ele vai ter uma deficiência física. Pronto. Vocês podem escolher também a deficiência que vocês querem. E vou colocar que ele preenche, então, as cotas com deficiência. Data de nascimento. Acho que tá bom, né? 1980. 1980 ele está com quantos anos? 20? Não, 40, né? Tá bom, 40 anos tá bom. Brasileiro, né? Grau de instrução dele, ele vai ser... Perceba que interessante, olha. O programa coloca analfabeto, né? Quinto ano incompleto, que é a antiga quarta série, quinto ano completo, do sexto ao nono ano incompleto, né? Ou então só coloca ensino fundamental completo, ensino médio incompleto, tal. Ele tem um ensino médio completo, certo? O nome da mãe dele vai ser a Maria Gomes Brasil. O pai, o seu João Brasil, certo? Ô, professor, Sim. desculpa atrapalhar, mas no começo da aula você falou alguma coisa com o meu nome? Natasha? Não, eu só cumprimentei você, Natasha. Falei, você tá me ouvindo? Nossa, professor, foi sem querer. É que eu deixei o celular com a minha mãe e eu fui fazer um negócio que meu pai tinha pedido. Aí ela, moça, ele tá te chamando. Eu falei, pronto, lascou, o que que eu fiz? Não, eu só falei, tá me ouvindo, Natasha? Você tá tudo bem e tal, mas depois você não Ah, respondeu. tá. Só isso. Desculpa. E o senhor está bem? Graças a Deus estou bem. Ah, que bom. Agora eu vou prestar atenção. Perfeito, então. Então, vamos para o estado que ele nasceu, né? Ele é de Rondônia. Olha que legal, né? Vamos procurar a cidade do moço aí. Vamos consultar aqui uma cidade de Rondônia.
Oxi. Acho que eu vou acabar colocando ele em São Paulo mesmo, né? Bom, eu vou mudar para São Paulo. Vocês podem colocar qualquer. Vamos pôr de São Paulo, São Paulo. Pronto. Perfeito. Não vou ficar com muita história, não. Então colocamos a naturalidade, Estado de São Paulo, Cidade de São Paulo, perfeito. E aí vem essas questões aqui, ó. Na parte de documentação vai pedir CPF e vai pedir PIS. Aí então, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar procurando aqui no gerador de... eu falei gerador de CNPJ, mas na realidade, né, esse gerador 4devs aqui, ele gera uma série de documentos, né? Então, olha, eu estou pegando aqui um PIS, que eu já tinha gerado. Vou colocar aqui o número do PIS. E vou pegar um CPF também. Perfeito, ó. CPF e PIS. Então, quando vocês criarem os seus funcionários, basta você gerar CPF e PIS para eles e colocar aqui. Mesma coisa, identidade, né? Se quiser colocar um RG, RG aqui embaixo. Vou colocar, deixa eu ver como é que tá lá no programa. RG. Se o número vai dar certo. Não. Então, emissão do RG. Cuidado para colocar uma data aí. Vamos colocar uma data. Vou colocar 1/7/2020. Ele tirou uma RG recentemente. Expedidor. Se foi aqui em São Paulo, SSP. O estado de São Paulo, né? Título de eleitor. Tem alguém tentando entrar. Pronto. Título de eleitor, né? Vamos procurar título de eleitor também. Título de eleitor. A sessão, aí fica na criatividade de vocês também, vai. Carteira de habilitação. Eu não vou colocar nada para ele aqui, não. Carteira de trabalho. Opa, aí é interessante. Vamos ver se nós temos aqui também carteira de trabalho. Apesar que a carteira agora está mudando para digital, né? Mas, de repente... Bom, eu não achei. Mas vamos colocar lá um número, né? Emissão, ele é de 80, eu vou colocar com... Então, o que acontece aqui, ó? Retomando, CPF PIS, vocês devem gerar através do gerador, porque tem que ser válido. Identidade, pode utilizar também o gerador, e aí só lembra de criar uma data de emissão, pode ser até esse ano mesmo, não tem problema, que o pessoal renova a carteira mesmo, né? Título do eleitor, também faz a geração lá no gerador, para poder pegar um número válido, cria uma seção e uma zona eleitoral, aí fica vocês.
carteira de habilitação, se vocês quiserem colocar algum funcionário com carteira de habilitação, pode utilizar o gerador também que eles têm lá como gerar. Carteira de trabalho, como ela não é uma carteira, como ela não tem nenhuma vinculação, cria um número qualquer para cada um deles e aí vocês colocam. E se quiserem criar passaporte, fica a critério de vocês, não é obrigatório. Perfeito? Então, esses são os dados principais do nosso primeiro funcionário. E aí vem os dados complementares, né? Então, vocês deverão criar aí um endereço para esse pessoal também, né? Já criei um endereço aqui. E aí vem uma parte importante que são vínculos. Professor, Sim, nós temos que gerar o título também de eleitor, né? sim, É no mesmo site ali, sim. só que ele só achei ali validar título, não é esse, né? Não. Era só um mostro para você. Por favor. Aqui, ó. Olha lá, ó. Gerador título de eleitor. Tá vendo? Peraí. Vem o RG, inscrição estadual e depois o título de eleitor. Ah, é perfeito. Beleza? Tá. Ok. Obrigado, professor. Telefone, se aqui no caso eu coloquei o endereço dele, telefone não precisa, e-mail também não é necessário para vocês colocarem, né? Vamos ver os vínculos, né? Beleza. Então, olha lá. Ele já pegou os dados do fulano Beltrano, né? Então, o que vai acontecer, né? Ele está perguntando para nós aqui, sindicato. Eu acho que nós não cadastramos nenhum sindicato. Então, o que vai acontecer? Eu vou cadastrar um sindicato com vocês. Pronto. Como nossas empresas são tudo maluca, né? Então vamos colocar uma coisa bem maluca aqui também, né? Vamos pegar um código de entidade sindical aqui. Não gostei, deixa eu mudar essa daqui. Espero que ele não vá me criar nenhum problema. Vamos ver se eu fazer um teste aqui. Vou pegar um CNPJ aqui no gerador. Não pode esquecer database, né? E eu vou colocar a database como dia 1º de maio. Perfeito?
Deixa eu pegar, copiar um negocinho aqui. Setenta, 730, 540. Muito bom. Escolhi um CEP lá de Brasília, não tem problema não. Então coloquei aqui os dados do sindicato, né? A data base dia 1º de maio. Não vou colocar telefone e e-mail não. Aí, questão de férias, né? Nós vamos colocar que as férias é calculado conforme CLT. Então, beleza, ó. Ele não vai precisar de mais nada, tá vendo? 13º, forma de cálculo, também de acordo com a CLT. Aviso prévio, forma de cálculo, também da forma prevista na CLT. Horário noturno, ele já está programadinho, ó, das 22 às 6, feito. E mandato sindical, né? Não tem ninguém ainda em mandato sindical, então fizemos o cadastro do nosso sindicato. Aí eu vou passar depois as informações, vocês podem estar usando o mesmo sindicato. Eu coloquei um sindicato bem louco, né? Das empresas de indústria, comércio e serviço. Pronto. Salvei. Ó. Todos os nossos funcionários, vamos colocar que eles são filiados ao sindicato para ter uma coisa mais com emoção, né? O registro, né? Então, o número do livro é o 01, é o primeiro livro. Como esse aqui é o nosso primeiro funcionário, a folha dele vai ser a 01 também. Então, precisa lembrar, se nós estamos trabalhando, vamos cadastrar 10 funcionários, todos eles serão no livro número 1 de registro de funcionários. E a folha é só fazer a sequência, né? Primeiro funcionário número 1, segundo número 2, terceiro número 3 e assim por diante. Tá bom? Aí nós vamos ver aqui categoria. Ele é um empregado, certo? Vamos ver que categorias que nós temos aqui, ó. Empregado, trabalhador avulso, trabalhador não vinculado ao RGPS, que é o Regime Geral de Previdência, mas que tem direito ao Fundo de Garantia. O empregado por prazo determinado, diretor, empregado doméstico, menor aprendiz, empregado trabalhador rural por pequeno prazo, trabalhador temporário, empregado contrato de trabalho verde e amarelo, né, sem acordo de antecipação mensal, e assim vai, ó. Empregado contrato de trabalho intermitente, demais agentes públicos, trabalhador autônomo, trabalhador autônomo com contribuição sobre o salário base, transportador, ó, cooperado, agente político, servidor público. Então, assim, é uma infinidade de itens, mas nós vamos começar aqui, todos os nossos funcionários serão empregados. Tipo de contrato. Nós temos, então, contrato de estágio, caso seja um estagiário, né? Contrato de trabalho por prazo determinado, contrato de trabalho por prazo, com prazo determinado sem cláusula assecuratória, tal, não sei o que lá. Mas nós vamos fazer todos os nossos funcionários terem um contrato de trabalho por prazo indeterminado, que é o mais comum, ou deveria ser o mais comum, né? Tipo de admissão. Eles perguntam, é o primeiro emprego? É um reemprego, ou seja, não é o primeiro, então qualquer outro emprego é um reemprego. É uma reintegração, a pessoa saiu da empresa e está voltando? É uma transferência quando acontece de um grupo empresarial de uma empresa para outra? Então aqui no caso nosso é um reemprego. Um detalhe bastante importante aqui, ó, exposição a agentes nocivos. Então, nós vamos colocar aqui
que o pessoal vai ter exposição a agentes nocivos, viu? Nós vamos colocar aqui, então, que ele vai ter a aposentadoria especial, é o número 8. Não se esqueçam que todos os 10 funcionários, eles terão exposição a agentes nocivos. Então, nós vamos colocar todos eles com o item 8. Que data de admissão nós vamos estar fazendo, né? Então, precisa lembrar o seguinte, todos os nossos funcionários foram registrados, deixa eu só conferir aqui uma data para não falar besteira, né? Perfeito, ó. Todos eles foram contratados, né? Os 10 funcionários foram contratados no dia 1/10/2020. Ok? A data de opção do fundo de garantia é a mesma, né? 1/10. Número de dias em contrato de experiência. Então, vamos ver se todo mundo lembra. Qual que é o normal de um contrato de experiência? Qual que é o prazo normal de um contrato de experiência? Prazo máximo de 90 dias. Prazo máximo de 90 dias. E como é que a gente costuma ver, ou quando você é contratado, como é que a empresa costuma fazer? Coloca o carimbo lá na... Aí é 45 mais 45. Perfeito. Então, o que acontece com relação a essa questão do prazo de experiência? Então, sempre tem que lembrar, é no máximo 90 dias. E a lei determina que você pode prorrogar a experiência apenas uma única vez. Então, vamos supor, se o contador colocar aqui 30 dias, ele não pode prorrogar mais 60. Ele só pode prorrogar mais 30. Então, para não ter problema, a gente sempre coloca 45 dias, que é o período inicial de experiência, e prorrogado por mais 45 dias. Não pode ultrapassar 90 dias. Perfeito? É isso. Aí vem a questão da remuneração, né? Ele vai perguntar para vocês assim... que bom que tem banco cadastrado, né? Em qual banco que nós vamos estar cadastrando, então, os funcionários, né? Nós vamos trabalhar com o banco do... Não, acho que eu vou trabalhar com a Caixa. Deixa eu ver se ela está aqui. Tá, Caixa Econômica. Então, todos os nossos funcionários, eles vão ter conta na Caixa Econômica. Então, a empresa já tem um convênio, já vai lá, quando vai fazer o registro do funcionário, já abre a conta dele, né? Qual que é a agência da Caixa, né? Se tem alguma coisa aqui. Tem não. Então, nós vamos colocar uma conta, né? Então, a Caixa é o Banco 104. Agência... Eu vou colocar uma agência aí... Tá bom. Vocês podem estar criando outra agência, outro local, não tem problema. Mas vai ser todo mundo na Caixa. Perfeito? Então, olha, salvei. Então, criei aqui a agência, né? Agência Taboão da Serra. A conta. Ainda bem que o programa não valida isso, senão você está perdido. Inventa um número de conta, põe um dígito, né? Ela não vai validar isso mesmo. É uma conta corrente, tá? Operação pode colocar 001, que normalmente é o que o banco pede. Aí, perfeito, né? Essa primeira parte, vocês viram que tem bastante informação, né? O que vai acontecer? Eu preciso colocar um centro de custos, se eu não me engano, e eu acho que nós não criamos nenhum, deixa eu ver.
Eu vou incluir um centro de custo aqui, então. Fábrica. Então, se ele vai criar sozinho, beleza. Salvar. Diacho. Vamos mudar então, ó. Consulta de novo o bendito aqui. Vamos fazer uma pequena alteração nele. Tem que ser analítico. É que alguém está tentando entrar. Salvei novamente. Transformei então meu centro de custo em analítico, né? Perfeito, ó. Centro de custo 1. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cargos, né? Aqui é no caso da pessoa sofrer uma promoção. Sofrer não, receber uma promoção, né? Então eu estou cadastrando fulano, é lógico que ele está sendo admitido agora, né? Mas vamos supor que ele tenha recebido uma promoção. Então, o que vai acontecer? Aqui nós vamos estar colocando, né? Qual é a promoção que ele teve e assim por diante, né? Salário, né? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Vou colocar o salário dele, né? Depois eu passo uma sugestão de salários aí. Eu acho que eu vou colocar a relação. Eu coloco o número do funcionário e o valor do salário de cada um deles. O nosso primeiro funcionário, o salário dele vai ser R$ 1.900, ok? Não vou colocar nenhum percentual de reajuste, porque isso vai depender quando tiver a que a gente pode dizer, quando tiver o dissídio coletivo, quando tiver o acordo coletivo, né? Aí então a gente coloca essas informações aí para reajustar o salário do funcionário, né? Então, por que nós estamos colocando esse salário aqui? Porque é a contratação dele. Então, primeiro funcionário, R$ 1.900. Horário. Ele vai trabalhar normal aqui, né? Ó, horário submetido ao horário de trabalho, normal, como a CLT descreve, né? Eu acho que não tem quadro de horário. Daí pulou uma propaganda aqui, não tem. Vamos incluir um horário, né? Não esquece que o sindicato nós já cadastramos, né? Qual que é o turno que ele vai estar fazendo, né? Então ele vai trabalhar. Vamos ser um pouquinho mais bonzinho, né? Vamos deixar sábado e domingo de folga para a turma, né? Ele vai trabalhar no primeiro turno. O horário de entrada vai ser 8 horas. E vai sair às 17. Ele vai ter uma hora de almoço. Vamos salvar.
Um quadro de horário geral. Ok. Aí vem a questão do vale transporte. Então tem que tomar bastante cuidado, né? Essa questão de vale transporte. Vocês sabem que é só dias úteis, né? Vou colocar aqui, fornecedor. Não lembrei disso aqui. Eu vou deixar o vale transporte para depois, gente. Senão vai ficar muito bagunçado isso aqui. Esqueci desse detalhe. Mas depois a gente volta para fazer esse vale transporte aqui. Férias. Como ele ainda não teve, ele está sendo contratado agora, ele não tem férias. Mas percebam vocês que todas essas informações eu parto daqui, ó. É o primeiro cadastro que eu estou fazendo do nosso funcionário e todas as informações que relacionadas a ele estão aqui. Certo? Mesma coisa, por exemplo, né? Último exame ocupacional, né? Então, o que vai acontecer? Ele tem que fazer um exame admissional. Não pode esquecer disso. É obrigatório. Então, ele fez o exame no dia que ele foi contratado. Vamos pegar um laboratório. Eu vou pegar um do gerador de CNPJ mesmo, tá? Olha quanta informação que é pedida no caso de contratação, né? Vou colocar um CRM aqui. Vou salvar. Então não pode esquecer, olha, o programa já avisa pra gente que então o funcionário fez o exame admissional dele no dia 1º de outubro de 2020. E já está aqui, ó. Quando é que ele vai ter que fazer um novo exame? No dia 30 de setembro de 2022. É obrigatório. Então, ele tem que fazer de tempos em tempos, né, a cada 2 anos, o exame para ver se está tudo bem, né? É um exame bem simplesinho, na realidade. Aqui no caso, se o funcionário tiver plano de saúde, se a empresa tiver previdência complementar, então além da parte do INSS, né, a parte obrigatória, se tiver algum plano de previdência complementar, então é aqui que tem que ser colocado. Se o funcionário for tomador de serviços, né? Aqui, afastamentos, né? Então, o que acontece? Precisa sempre dar uma olhadinha nessa questão dos afastamentos. Deixa eu até colocar para vocês aqui. Professor, a percentual de pensão, no caso eu coloquei salário mínimo dele, o percentual de pensão tem uma porcentagem já definida? Não coloquei nada não, porque assim, é só no caso de pensão judicial, viu? Então vamos supor que o funcionário ele está separado e paga a pensão para a esposa, mas é uma decisão judicial, então é obrigação da empresa fazer a retenção do que o juiz determinou como pensão, né? É 30%, é 10%, é 15% do salário dele, e aí passar para a esposa. Então eu não posso colocar aqui salário mínimo não, né? Tem que deixar em branco. Esse primeiro aí que é tipo o que nós estamos... Não põe nada, tem que deixar tudo em branco. Porque o que acontece? Esse primeiro funcionário nosso, nós vamos colocar o salário de 1.900. Os próximos funcionários, o salário vai ser um pouquinho mais alto, tá? Mas nenhum deles vai ter pensão alimentícia, não. Eu não tinha pensado nisso, não. Tá, porque tá aqui,
se eu for fazer e acompanhar o senhor, acaba me perdendo, né? Tá. Eu estava aqui acompanhando a data de admissão, a recebimento de seguro-desemprego, trabalho rural, esses aqui. Eu estou indo mais no tipo de admissão, primeiro emprego, não exposto a agente nocivo, Então, entendeu? mas aí que você não prestou atenção, então. É que não deu para acompanhar, porque estou vamos dizer tentando assim, mexer aqui. primeiro emprego é para pessoas que estão começando agora. Então vamos pegar uma pessoa novinha que não tinha nenhum emprego anterior, tal. No caso, esse nosso funcionário ele já tem 40 anos. Então ele Tá. já é um reemprego. Ou seja, não é mais o primeiro emprego dele. Ok? Tá, E falei perfeito. também que todos os nossos funcionários vão ter exposição a agentes nocivos. Eu vou explicar daqui a pouco por que eles vão ter exposições a agentes nocivos. Não, perfeito. Agora aqui no caso, ó, o tipo de pensão que você está falando é isso aqui, ó lá. Aí vem lá, né? É sobre o rendimento, sobre o salário líquido, não sei o que lá. Só que tem que lembrar sempre isso aí. Só coloca isso aí se houver uma decisão judicial. Então, a empresa, como contratante, ela é obrigada a fazer a retenção da pensão toda vez que tiver uma decisão judicial que determina isso, tá? Caso contrário, não coloca nada. Eu cliquei, agora não estou conseguindo tirar. Aí é complicado. Mas tá 00, não coloquei nada. Perfeito. Então, olha, esse programa já está tão atualizado que ele está com a lei aí, ó, a Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, que é a lei que criou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego, né? Então, depois eu quero até que vocês deem uma olhada aqui, né? Em relação a essa questão dessa lei. É uma lei que está aí, acabou de ser promulgada, não faz muito tempo, né? Tem aí julho, agosto, setembro, tudo 3 meses de vida, né? E aí ela fala sobre a questão da possibilidade de reduzir jornada, né? E salário, pode suspender temporariamente o contrato de trabalho, né? Então, isso são mudanças que foram feitas na parte da Constituição, não, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né? E aí vem uma série de outras coisas aqui que estão relacionadas na lei, que nós, contadores, né, quando vamos fazer esse tipo de coisa, tem que estar dando uma olhadinha para não correr o risco de fazer coisa errada, tá? Então, ele até fala aqui que é durante o estado de calamidade, que vai estar acontecendo um monte de coisa, tal, né? Então, é só no caso da gente estar... no caso dos afastamentos, né, os afastamentos previstos na Lei 14.020. Então, caso aconteça algum tipo de afastamento decorrente que esteja listado lá na lei, aí você vai aqui e coloca, né, coloca por que ele se afastou, quando que ele se afastou, quando que ele retornou, por que ele retornou e assim por diante. Também aqui nós temos a parte de rescisão. Então, olha que legal, né? Programa de rescisão. O próprio programa, ele já vai falar para você, né? Se você não quiser que o programa calcule, você coloca aqui agora. Aqui você vai dizer para ele, ó, você quer que pague o 13º na rescisão? A jornada de trabalho cumprida na semana do afastamento, você quer que pague isso? Você quer que pague sábado compensado na semana de demissão? Teve um novo vínculo durante o aviso prévio, né? Foi dispensado o aviso prévio, o fundo de garantia arrecadado na guia de recolhimento rescisório, né? Aviso prévio de trabalho recebido, e assim vai lá. Ó. Recolher FGTS do mês anterior, aviso prévio indenizado, quando que vai ser a data do pagamento, do afastamento, a data do pagamento, a data do aviso prévio, quantos dias de aviso prévio você está concedendo para o funcionário e assim por diante. Tipo de aviso prévio, ó. Então ele vai falar para você, né? Porque o cara pediu demissão, sem justa causa, com justa causa, ele optou por reduzir os dias, né? Quando você trabalha o aviso prévio, você pode optar, olha, eu quero reduzir os dias. Então, eu trabalho meu horário normal, mas eu reduzo 7 dias dos 30 que eu tenho que cumprir. Ou eu posso trabalhar
um horário com carga reduzida, um horário com menos horas durante o dia, mas vou ter que trabalhar os 30 dias, tá? E assim vai aqui, ó. Cumprimento do aviso prévio. Aí se ele cumpriu certinho, tá tudo bonitinho, você vem aqui, cumprimento total, né? Caso ele não tenha cumprido, você especifica o motivo, ó. Tá vendo? E aí assim vai. Então assim, o programa ele vai estar gerando uma série de informações para nós. Então, eu fiz o cadastro de um empregado. Então, retomando mais uma vez, olha, eu vim na aba gerais, cargo acho que eu nem coloquei, né? Preciso colocar o cargo desse cara aqui. Vamos criar um cargo aqui. Ele vai ser... Cargos muito altos. Copiei, não. Deixa eu consultar aqui que acho que é mais rápido. Certo. 862.150, perfeito. Já achei. Prontinho, salvei. Depois, quando eu colocar os próximos cargos, eu já dou uma consultada aí no código de cada um dos cargos para facilitar. Então, nosso operador de máquina, né? Prontinho, cargo. Ele é um operador de máquina. Qual que é o motivo desse cargo? É a contratação. O salário, que eu falei para vocês que nós colocamos aqui, né? Que ele é mensalista. Eu acho que eu vou deixar todo mundo como mensalista também para não ficar muito complicado. Criamos um horário. Eu até coloquei que é um horário geral, né? Para não ficar muito complicado. E o restante eu só expliquei para vocês, né? Para saber o que é que tem que colocar. Assim, local de trabalho, né? Então, o que acontece? O local de trabalho é o endereço da empresa de vocês, viu? Então, cuidado para não colocar outra coisa, né?
Então, o local de trabalho é o local da empresa, porque ele pode estar trabalhando também em outro local, né? Então, completamos, né? Então, fomos em informações gerais, cargos, salários, horários. Depois eu passei para exame, que tem que fazer a colocação do exame admissional, né? E local de trabalho. Perfeito? Vamos salvar. Tá bom. Acabei de colocar aqui. Espera aí que eu já consulto ele aqui, que tem cargos. Não quero excluir nada, não. Espera aí. Minha Nossa Senhora, não estou querendo excluir, não. O CBO, que é o código do cargo, é o mesmo, então, que a gente precisa estar colocando tanto no cargo quanto na ficha principal de cadastro do funcionário. Tá? Então, aqui nós colocamos o nosso primeiro funcionário, perfeito? Não se esqueça, então, que quando eu passar a atividade, vocês vão fazer o cadastro de 10 funcionários. Algumas informações eu vou facilitar para vocês, mas percebam que vocês vão ter que ter criatividade para a criação do nome e depois pesquisar RG, CPF, PIS, título de eleitor, tudo lá no gerador, para poder, então, formar esse grupo de funcionários nossos aí. Os salários também eu vou estar passando para vocês, tá? Uma outra coisa que nós vamos estar fazendo também dentro de manutenção, ó, manutenção, trabalhador, é esse item aqui, ó, EPI. Tá vendo aqui, ó, EPI. Nós não temos nenhum EPI, mas o que vai acontecer? Como todos os nossos funcionários trabalham com sujeitos à exposição de agentes nocivos, eles terão que ter EPIs. Então, para que serve um equipamento de proteção individual, que é o EPI? Eles são criados para proteger diferentes partes do corpo do trabalhador. Tá? Então, o que nós temos aqui? Eu vou falar dos principais, né? Nós temos proteção para a cabeça, capacetes, capuz, balaclava, né? Olhos e rosto, que pode ser óculos, protetor solar, máscara de solda, tá? Proteção para audição, que normalmente é o protetor auditivo, que pode ser auricular, pode ser semi-auricular, pode ser abafador. Para proteção respiratória, pode ser um respirador purificador, que pode ser motorizado ou não, ou pode ser uma respiração para adução. Proteção para o tronco, né? Então nós temos uniformes que protegem contra o calor, riscos mecânicos, contato químico, agente radioativo, né? Trabalho que tem exposição à água, tal, e tem também, inclusive, coletes à prova de bala. Proteção para membros superiores, então mãos, né? Mãos e braços, luvas, cremes, manga, braçadeira, dedeira, né? Proteção para membros inferiores, que são os calçados, né? Que protegem os pés contra impactos, ação de agentes químicos, isolam durante o trabalho com energia elétrica, pode ser uma meia especial, pode ser uma perneira, pode ser uma calça especial para proteção. Nós temos também equipamentos que protegem o corpo todo, como macacão, que protege a exposição ao calor, produtos químicos, umidade, contato com águas de chuva, né? E proteção contra quedas. Então nós temos o cinturão de segurança com trava-queda e cinturão de segurança com talabarte. Perfeito? Então, esses são os principais, os que a gente mais vê por aí. Eu coloquei aqui para vocês, acho que vocês estão conseguindo
enxergar aí, eu coloquei aqui 9 equipamentos de proteção individual. Então, eu coloquei um capacete com jugular de suspensão, que é esse aqui. Coloquei um óculos de proteção. Voltando. Coloquei um óculos de proteção, até bem estiloso aqui, bom, bacana, né, para o funcionário ficar motivado a utilizar. Uma máscara com filtro, né? Fator de proteção 2, é uma máscara bem legal, ó, que é para agentes, inalação de agentes aerosóis, químicos, tintas e assim por diante. Também coloquei luvas. Percebam que não são luvas comuns, né? Ela é uma luva de nylon com látex, especial para coleta de lixo, né? Ela tem uma proteção para não deixar que, por exemplo, elementos cortantes furem a luva e machuquem a mão do trabalhador, né? Coloquei um protetor auditivo, tipo abafador, um avental térmico aluminizado anti-chamas, que é um avental muito especial para proteger todo o tórax do trabalhador contra a calor ou fogo, né? Coloquei também essa proteção facial, que a gente costuma, hoje em dia, em tempos de pandemia, a gente chama ela de face shield, né? E é exatamente um protetor facial. Essa é uma uma máscara bem estilosa, ela tem aí a suspensão e a catraca para ficar bem ajustada à cabeça do funcionário e dar uma boa proteção. Uma japona térmica impermeável, né? Essa japona pode proteger o funcionário até temperaturas extremas, né? Temperaturas baixas, né? No caso, até ela consegue proteger até menos 25 graus. É uma coisa bem louca mesmo, né? E uma máscara cirúrgica tripla elástico, né? Porque agora, também por causa dos tempos de pandemia, nós temos que proteger os funcionários todos contra a Covid. Tá? Então, deixei esses 9, são 9 equipamentos de proteção individual. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar o cadastro do primeiro. Né? Então, nós vamos vir aqui, manutenção, trabalhador, EPI, e eu vou cadastrar o primeiro equipamento, né? Então, aqui ele pede para nós a descrição. Eu já preparei a descrição aqui, é só você pegar a descrição, copiar, vir aqui, ó. O código CA dele também está aqui, ó. Eu deixei todos eles já preparadinhos com o código CA. Para facilitar, todos os nossos equipamentos foram fabricados no dia 1º de setembro de 2020, então eles têm uma data de validade bem longa, né? Fabricante. Então, o que acontece? Nós vamos ter que cadastrar 3 fabricantes de EPI. Eu já deixei também a relação tudo prontinha, né? Vamos fazer o cadastro do primeiro, né? Eu vou fazer o primeiro para vocês verem. Então eu vou começar aqui com o Plasticor do Brasil, né? Que é um fabricante de EPI mesmo. Vamos puxar algumas informações aqui da Receita, né? Como é verdadeiro o CNPJ, lá. Ele já puxou aqui o nome, né? Ele vai ser um fornecedor nosso, mas não pode esquecer de clicar aqui que ele é fabricante de EPI. Tá vendo aqui, ó? Fabricante de EPI. Nós vamos continuar dando uma olhadinha aqui. Não tem informação de inscrição estadual, então não vamos nos preocupar com isso, né? O que mais que a gente precisa estar colocando aqui? Vamos colocar que ele é contribuinte do ICMS. Contribuição sobre a receita bruta, eu vou colocar não informado. Sobre a previdência, eu vou colocar sobre a folha de pagamento mesmo.
E aí nós temos aqui o endereço, né? Então é só lembrar, o endereço vocês vão clicar aqui na... Eu vou colocar ele agora de novo, né? Então, eu venho aqui, só pego o CEP, né? Eu deixei o endereço bonitinho aqui, ó. 13482-380. Quando eu coloco aqui, ele já me dá o nome da rua, né? E aí eu só pego o número, que é 281. Então, facinho, né? Ó. Tipo de endereço principal, salvo. E vou salvar, então, o nosso primeiro fabricante de EPI. Salvei. Aí, quando vier aqui, ele já aparece aqui como fabricante. Clico OK, né? Ele vai perguntar para mim assim, qual é o tipo de EPI que você está cadastrando? Então, precisa lembrar, é proteção da cabeça, tá? Então, sempre toma cuidado com isso para ver, né? O que ele está protegendo. Se for óculos, se for, no caso aqui, membros inferiores, no caso, bota, né? Superiores, luva, aquela coisa, olhos e face, né? Proteção respiratória ou proteção auditiva. Então, no caso aqui, esse que nós estamos cadastrando protege a cabeça. Olha lá. Então, eu cadastrei o primeiro EPI. Então, o que vai acontecer? Você vai cadastrar 10 funcionários, certo? Sendo 5 homens e 5 mulheres. Um deles com deficiência, pode ser deficiência física, não tem problema. Todos eles deverão ter serem expostos a agentes nocivos, né? E vou estar enviando para vocês, junto com as informações importantes dos funcionários para facilitar o cadastro, enviando isso aqui, ó. Então não pode esquecer que vocês têm que cadastrar os 9 EPIs. Eu cadastrei o primeiro aí, junto com vocês, para vocês poderem acompanhar. Então, no caso aqui, capacete de proteção de cabeça, aqui proteção dos olhos, né, visual, proteção respiratória, proteção dos membros superiores, a luva aqui, né, proteção auditiva, proteção do tronco, proteção da cabeça, proteção do tronco, proteção respiratória. Então, vocês vão cadastrar os 9 EPIs que eu já preparei aqui. Não se esqueçam que todos eles, o fabricante, quem fabrica, né? Então, ou vai ser a 3M, ou a Super EPI, ou o Plasticor. Eu só coloquei 3 fornecedores, né? Então, o Plasticor eu fiz com vocês aqui, que é o primeiro, está aqui, ó. Qualquer outra informação dele está aqui. Daí nós temos a 3M, também tem todas as informações da 3M. E temos o último, que é o Super EPI, equipamentos de proteção, que o nome correto deles é Coyote Hardware Eireli, né? Mas o nome fantasia é Super EPI. Vocês vão cadastrar esses 3 fornecedores aqui, ó, de EPI. Então são 10 funcionários, 9 equipamentos de proteção individual, os 3 fornecedores, e aí nós vamos estar, eu já estou mandando daqui a pouquinho isso aqui para vocês, né? E na próxima aula nós vamos estar então fazendo mais algumas movimentações, fazendo os preparativos com as informações que a gente tem que estar transmitindo para o e-social. Perfeito? Caso você... Fala. Desculpa. Pode falar. Boa noite, meu caro professor, tudo bem? Tudo bem. Uma satisfação falar com o senhor. Que bom. Depois de tanto tempo. Legal. Só uma pergunta. Pode perguntar. Você está passando as informações para ser transmitida para o social. Mas e o restante, cadastro? Já foi feito ou ainda não? Cadastro então, de funcionário e tal.
cadastro de funcionários eu vou estar enviando por e-mail para vocês algumas informações e alguma coisa vocês vão estar criando, né? Então, por exemplo, o nome do funcionário, data de nascimento do funcionário, esposa, filhos, essas coisas vocês vão criar. Mas algumas informações como o salário, como... o que mais que eu pensei lá? Algumas informações eu já vou deixar mais ou menos esquematizada, né? O cargo que ele ocupa, a função dele, o código CBO dessa função e assim por diante, eu já vou deixar mastigado para ficar mais fácil, né? E aí vocês vão cadastrar os funcionários, a data de contratação de todos eles vai ser no dia 1º de outubro. Correto. Tá? Mas eu vou passar isso tudo por escrito. E também vão estar cadastrando, que nem eu falei para vocês, né? Os 9 EPIs, que são esses daqui que eu acabei de mostrar para vocês, e os 3 fornecedores de EPIs, as 3 empresas fornecedoras de EPIs, para a gente poder deixar tudo em ordem. Entendi. Aí depois que fizer esse cadastro, vai ter que fazer a folha de pagamento pelo sistema também, não? Então, eu não sei se a gente vai conseguir fazer a folha ou fazer alguma movimentação de folha, porque assim, a minha grande intenção era preparar algumas informações para as informações iniciais do e-social, né? Eu não tinha a intenção de fazer folha de pagamento propriamente dito, né? Perfeito. Tá bom? Então tá bom, professor. Obrigado. Nada, imagino. Eu vou pedir para vocês um minutinho de paciência, que eu vou dar um recadinho, mas eu vou parar a gravação agora, tá? Então estou avisando vocês que eu estou parando a gravação.